Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e faço parte do Jesus na Rua. Quero trazer um versículo para a sua meditação. Esse versículo está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 8. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Amém? Glória a Amém, glória a Deus. Deus. Aleluia! Esse é o nosso encontro de evangelismo. Sábado, às 9h07, teremos o Café com Jesus. E às 19h07, teremos o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, teremos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, teremos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, teremos o encontro de oração. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, direto do trono de Deus, está no livro de Atos, capítulo 5, versículos 17, 18, 26, 27, 29 e 30, com o título A Perseguição à Igreja. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos agora agradecendo, Pastor Romalino, que conseguiu colocar a sua rádio de volta no ar, que faz parte do sistema de comunicação Jesus na Rua, a Rádio Cristo, o Poder Alfa. Um abraço, meu querido pastor, e também, nós estamos fazendo intervenções ou entradas ao vivo na Rádio Jesus na Rua em tempo real. Um abraço, meus queridos, muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos juntos nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, nessa pegada de amor, de confraternização. Eu quero deixar um alô muito especial aqui para minha irmã Márcia, maninha que tem nos ajudado, tem nos dado um auxílio fantástico, fabuloso. Também para Mayra, lá em São Paulo. Márcia fica no Rio de Janeiro. A Mayra fica em São Paulo, no ABC Paulista. Mayra, Richard, Eu também quero mandar um alô muito especial para nossa evangelista Maria Gomes, evangelista Laedes Cunha e Djailton Cunha, que estão em viagem ao Nordeste. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe, estão nos ouvindo, através da rádio, que nós estamos transmitindo essa palavra também ao vivo hoje para a Rádio Jesus na Rua. Márcia, deixa eu falar um negócio para você. Eu acho que era o fato de nós estarmos transmitindo ao vivo, aí consumiu muita energia aqui. Nós estamos ao vivo na Rádio Jesus na Rua. Aleluia! Amém, glória a Deus. Pai, usa a boca do teu filho para trazer uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje.
Amém? Aleluia, glória a Deus, amém. E então, diante desse exposto aos nossos ouvintes que estão espalhados nos 195 países do globo, eu quero agradecer pela audiência de vocês na Rádio Jesus na Rua e Rádio Jesus na Rua, Palavra e Oração, e Rádio Cristo, o Poder Alfa. Eu quero agradecer também às pessoas que estão nos contactando, né, no WhatsApp, no Telegram e na fanpage do Jesus na Rua. Nós vamos passar a transmitir também ao vivo lá. Né? Muito obrigado. Irmã Márcia, eu queria que a senhora fizesse a leitura do nome dessa palavra e desses versículos, né? O livro e os versículos que nós vamos meditar nessa palavra de... hoje é um encontro de evangelismo. Meus queridos, quando nós estamos no encontro de evangelismo, acontece uma coisa muito interessante. Que coisa interessante é essa, apóstolo? Acontece o mover de Deus na sua vida. O mover de Deus na sua família. O mover de Deus através das rádios e do YouTube do Jesus na Rua. Para que você possa receber do Pai, diretamente do Pai, essa palavra, meus queridos, inscreva-se no canal, ative o sininho, para que toda vez que nós estivermos fazendo uma live, você ser notificado daquilo que nós estamos fazendo. Amém? Glória a Deus. Irmã Márcia, por favor, faça a leitura. O título da palavra de hoje é a perseguição à igreja. Essa palavra está no livro de Atos, capítulo 5, nos versículos 17, 18, 26, 27, 29 e 30. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Amém? Amém, glória a Deus. Agora, Márcia, faça a leitura do versículo 1, aliás, do versículo 17. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, vamos frisar uma situação bastante interessante. Olha só, o sumo sacerdote, que era da seita dos saduceus. Vamos entender primeiro esse ponto. Nós temos duas situações naquele tempo. Nós temos os fariseus, a seita farisaica e a seita dos saduceus. Qual é a diferença entre uma e outra? Os fariseus eram aqueles que
se reuniam na sinagoga. E os saduceus, que são a linhagem de Zadok, que foi instituída depois que foi destituído a linhagem sacerdotal de Arão. A linhagem sacerdotal de Arão deixou de ser sumo sacerdote quando da morte de Eli. Quando Eli morreu, acabou a linhagem sacerdotal de Arão e começou a linhagem sacerdotal de Zadok. Isso foi no ano em que a passagem do trono de Davi para Salomão foi instituída essa linhagem sacerdotal de Zadok. Agora, meus queridos, nós precisamos compreender este momento em que o sumo sacerdote se levanta com os que estavam com ele. Porque esta palavra é a palavra que nós vamos falar sobre a perseguição da igreja. Este livro, a vivência dele, de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 12, a vivência desse livro, nós temos várias vivências ao longo desse livro. Nós temos do 1 ao 2, ao capítulo 2, no início ali, a vivência da época de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é assunto ao céu no capítulo 1, versículo 8. A sequência ali declara a assunção ou a subida de Jesus Cristo. Quando ele diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele anuncia, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos que naquela ocasião já eram apóstolos, porque Jesus Cristo tinha morrido. O Espírito Santo desce em Atos 1:8. E a sequência até o capítulo 2, versículo 4, é a descida do Espírito Santo. Muito bem. Agora nós estamos no capítulo 5, no versículo 17. E aconteceram vários milagres pelas mãos daqueles apóstolos que estavam ali. Lembrando que nós temos um apóstolo que é apóstolo do Cordeiro, mas que ele não serviu a Jesus Cristo quando ainda estava vivo. Né? Ele foi eleito apóstolo depois da morte de Jesus Cristo. Mas ele foi ser apóstolo do Cordeiro, que eram os 12. Ele passa a fazer parte dos 12. Por que eu estou trazendo toda esta historicidade no começo dessa palavra? Por um motivo simples, meus queridos. Nós precisamos entender de onde vem o chamado apostólico. Nós precisamos compreender que hoje nós estamos, como igreja, sendo perseguidos. Para entendermos que hoje, enquanto o ano que nós estamos é 2023, nós estamos sendo perseguidos. Só que essa perseguição, meus queridos, ela não começou no ano passado, no ano atrasado, não começou aí. Ela começou depois da morte de Jesus Cristo, que começou com quem? Começou nos apóstolos do Cordeiro. E este sumo sacerdote, veja bem que é frisado, bem interessante, que não é a sinagoga que está perseguindo os apóstolos. Quem está perseguindo é o Sinédrio. E o Sinédrio é quem? O Sinédrio é
os saduceus, que é da linhagem de Zadok. Amém, Márcia? Amém. Encheram-se de inveja. E eles se encheram de inveja. Por quê? Porque eles não tinham poder. Quem tinha o poder dado pelo Espírito Santo eram aqueles homens incultos, que eles vão chamar. Inculto, meu querido, é aquele que não tem letras, que não estudou. Então, estes eram os apóstolos do Cordeiro. Eles não tinham letras. Nós tínhamos Pedro, que nunca estudou, nós tínhamos João, que não estudou, nós tínhamos Tiago, que não estudou, nós tínhamos Levi, que estudou, tinha letras. Mas se nós pegarmos dos 12 apóstolos, nós só tínhamos Levi, né? Que é Mateus, que tinha letras. Todos os outros apóstolos do Cordeiro não tinham letras. Porque nós vamos ter Paulo como apóstolo, mas é um apóstolo fundacional, não é apóstolo do Cordeiro. Por quê? Porque Paulo viveu na época de Jesus Cristo, mas não era apóstolo de Jesus Cristo. Então ele não é apóstolo do Cordeiro. E nós precisamos entender, meus queridos, que a inveja permeou sempre a pregação da palavra. Hoje eu conversei com um homem de Deus, né? E este homem de Deus comentava uma situação em que ele estava vivendo uma dificuldade com um determinado irmão. E esse irmão chegou ao ponto de falar que tinha uma inveja branca, uma inveja que ele não levasse a mal. O homem de Deus com quem eu conversei hoje chama Heitor, que é o homem que consertou esse telefone que nós estamos gravando agora. Um abraço, meu querido Heitor, a sua filhinha, que tem 2 aninhos, e a sua esposa. Um abraço, Deus abençoe vocês. Então, meus queridos, essa questão da inveja, ela é desde o começo do mundo. Caim matou Abel por causa de inveja. Aí foi, apóstolo? Claro. Foi só por causa de inveja que ele matou Abel. E uma coisa que nós precisamos compreender, meus queridos, é que hoje, o dia que se chama hoje, tem pessoa que está com inveja daquilo que nós estamos fazendo. Nós quem? Nós, aqui do Jesus na Rua, e vários outros projetos que existem no planeta Terra. Tem uma rádio que eu tenho um carinho muito grande por ela, já preguei algumas vezes nela, a Transmundial. A Transmundial, meus queridos, faz um trabalho fantástico de evangelismo, de missões. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Amém? Amém. Olha só que coisa estranha. Por que estranha? Porque é o seguinte, olha só. Aquele rei que estava reinando ali, ele não era cristão. Aí não, apóstolo, não. Ele era um rei que era um vassalo de Roma. E ele era quem era o rei que tinha a prisão. Então, uma prisão pública romana. Eles prenderam os apóstolos numa prisão pública romana. Às vezes nós ficamos olhando, meus queridos, e nós não conseguimos compreender a diferença entre saduceu e fariseu.
o saduceu, ele é uma seita que ocupa o templo de Salomão, que tinha sido reconstruído há pouco tempo. E o fariseu é aquele que ocupa a sinagoga. Então, por que nós temos estes homens presos numa prisão pública? Porque aqueles homens que eram o sinédrio, né? Eles eram da seita dos saduceus. E eles usavam o instrumento romano eles usaram para matar Jesus Cristo, o instrumento romano, cruz, e eles usavam a prisão pública romana para prender os do caminho. Então, meus queridos, dentro dessa oportunidade macabra, estes homens foram presos ali numa prisão pública. O relato segue dizendo que aqueles homens eles não apanharam, eles não foram, vamos dizer assim, escarnecidos ali. Mas, trazendo para os dias de hoje, nós não temos mais uma prisão pública para prender os seguidores de Jesus Cristo no tempo, no dia que se chama hoje. Mas nós temos a perseguição à igreja. Como essa perseguição, meus queridos, é uma perseguição que ela é velada. Ela, na vista das pessoas, ela não tem perseguição. Mas quando você chega num ponto em que você precisa do instrumento, né, democrático para fazer um culto ao ar livre, fechar uma rua, né, para fazer um culto, para fazer, no nosso caso, encontros, né? Aí nós não conseguimos. Eles não dão a autorização. Mas eles dão, mas eles entregam a autorização depois que passa o prazo. Por exemplo, nós fizemos um evento que nós utilizamos para poder carro não ficar passando lá no evento, nós tivemos que pedir a autorização para bloquearmos 4 ruas, né? Bloqueio parcial. Eles entregaram o primeiro bloqueio, bacana. No dia que nós íamos fazer o evento, eles entregaram o outro. E um dia depois eles entregaram os 2 para as 4 ruas. Não teve como a gente fazer. É dessa forma, meus queridos, que a igreja está sendo perseguida. Nós temos irmãos que estão fazendo encontros de evangelismo, e aí nós estamos fazendo em locais que não tem a estrutura que nós precisamos de energia e tal, essa coisa toda. Ah, mas vocês contratam um motor para gerar energia. Sim, mas nós precisamos da autorização para poder fechar as ruas em volta daquele local. E nós não estamos conseguindo. Então, meus queridos, nós estamos sofrendo esta perseguição nos dias que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Amém? Amém. Olha só, o capitão da guarda, ele foi e trouxe aqueles apóstolos. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha soltado eles daquela prisão. E eles foram para o templo e estavam pregando no templo. E nesse momento, aqueles homens foram trazidos presos de novo. Hoje eu contei
um episódio que aconteceu comigo na Argentina para o Heitor. E eu fui conduzido para uma delegacia. Aqui para nós é delegacia, lá o nome é outro. Para averiguações. Eu não fui conduzido com violência. Por quê? Porque tinha pessoas, quando eles me convidaram a ir na delegacia. Eu estava pregando numa praça. E eu fui conduzido ali para aquela delegacia sem violência. Não fui abordado com violência por aqueles carabineiros, mas eu tive que deixar de pregar. É uma violência contra quem? Contra a igreja. Contra a igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra. Naquele instante, meus queridos, eu fui conduzido para aquela delegacia e me colocaram dentro do carro. Eu fui no banco da frente da viatura, porque eu não fui preso. Eu fui só convidado a comparecer à delegacia. Meus queridos, hoje no Brasil tem pessoas que às vezes tomam uma atitude um pouco mais enérgica e são presos e eles recebem aquilo que eles chamam, que a polícia chama de condução para averiguações com o uso efetivo da força. Aí você sabe o que é que acontece quando é conduzido com o uso efetivo da força. Meus queridos, a igreja está sendo perseguida. Nós estamos hoje com 13, 14, 15 é porque foi preso primeiro 12, depois mais 3, com 15 evangelistas presos no Kuwait. Ué, mas lá não tem perseguição? Tem sim. Lá tem perseguição, sim. E estão presos lá. E se nós não conseguirmos tirar eles de lá, eles vão ser decapitados. A acusação, trazer uma palavra ou trazer usos e costumes diferentes daquele país. E eles só estavam pregando a palavra de Deus, usando o nome de Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, parece uma coisinha tão linda. E aqueles policiais trouxeram os apóstolos para serem interrogados pelo conselho, serem ouvidos pelo conselho. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Pois é, as coisas não são desse jeito, meus queridos. Até a Bíblia traz situações que não são verídicas, só que são amenizadas as palavras. Aqueles homens foram conduzidos ali pelo uso da força para serem interrogados. Agora, tem um detalhe interessante. Eles não sofreram flagelo na frente das pessoas. Por quê? Porque aqueles homens, aqueles policiais temiam ser apedrejados pela multidão. Porque aqueles homens, os apóstolos, tinham feito prodígios e maravilhas. Estes homens são os mesmos que fizeram lá em Atos 3, capítulo 3 de Atos, onde na porta formosa do templo, Pedro e João curaram aquele aleijado e ele entrou no templo. Então, meus queridos, nós temos esta oportunidade naqueles homens para que a gente se espelhe neles. Porque a perseguição vai acontecer.
vai acontecer na sua casa, vai acontecer no seu bairro, vai acontecer na sua cidade, vai acontecer no seu trabalho, vai acontecer dentro da sua congregação, fora da sua congregação, vai acontecer onde você for. A palavra de Deus diz seja, ela diz assim, sede. Aí nós traduzimos para seja forte, forte, forte. Por que eu repeti 3 vezes a palavra forte? Porque a Bíblia diz, seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Josué 1:9. Meus queridos, é preciso que nós entendamos que nós estamos vivendo esse tempo e nós precisamos de fazer tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Amém, Márcia? Amém. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Amém. Olha só, foi dito aquilo que aqueles homens deveriam fazer. Aí foi, apóstolo, sim, foi. Eles disseram, olhe, não queremos que vocês falem mais desta seita do caminho aqui no meio de nós. Não preguem sobre isso aí. Aí Pedro responde, importa obedecer a Deus a obedecer a homens. Meus queridos, hoje você está obedecendo a quem? A quem você está obedecendo? A quem está lhe entregando a palavra para que você pregue? É o Espírito Santo, importa obedecer a Deus, Espírito Santo, do que obedecer a homens. Amém, Márcia? Glória a Deus. Nós precisamos compreender, meus queridos, a obediência a Deus é maior, ela tem que ser maior do que a obediência a homens. Ela tem que ser mais forte, mais pujante do que a obediência aos homens. Amém, Márcia? Amém. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Amém? Amém. Esta é a defesa que Pedro está fazendo. É a defesa a respeito do que nós estamos falando, que muitas vezes, meus queridos, nós não conseguimos fazer aquilo que está escrito na palavra, mas nós precisamos firmar em Cristo Jesus. Olha só, é a este Jesus a quem vocês penduraram, pregaram, mataram e colocaram para carregar aquela cruz e o penduraram no madeiro. Meus queridos, muitas vezes nós esquecemos a ação vicária de Jesus Cristo, que ele levou aquela pesada cruz e depois ele foi pregado nela. Nós temos 2 apóstolos que foram crucificados dessa forma. Quem foram esses 2 apóstolos? Nós temos o apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como o Senhor dele. E nós tivemos Paulo, que foi decapitado, foi arrancado a cabeça porque ele, por ser cidadão romano, não podia sofrer o flagelo que foi criado em Roma, que é a crucificação. Meus amados irmãos, a pergunta do Diário da Fé que não quer calar é essa: você tem tomado posição em relação a Deus neste momento? Sim, porque é preciso, é mister que você tome posição, meu querido.
Vai haver tempos, nós vamos viver tempos, e eu espero estar vivo para viver esse tempo da perseguição pela polícia, entrando de casa em casa e pegando aqueles que seguem a Jesus Cristo, aqueles homens e mulheres de Deus que estão vivendo nesse tempo. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não tem. Pai, nós te Aleluia. agradecemos, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade. Márcia, leia o versículo 8. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Amém? Amém. Este versículo, meus queridos, ele é o versículo de abertura deste encontro de evangelismo. Por quê? Porque naquele instante, quando Pedro pergunta aquilo, aquela mulher a quem ele perguntou chama Safira. Ananias era o marido dela, que já tinha caído morto. E ela é Safira, é Ananias e Safira. E esse casal, ele tinha uma herdade, uma fazenda, venderam e retiveram um pouco do dinheiro. Que eles não precisavam ter dito, está aqui todo o dinheiro. Bastava eles terem dito, essa é a nossa doação para a pregação da palavra. Meus queridos, não roube a Deus. Como? Nos dízimos e ofertas. Faça segundo tudo quanto está escrito no seu coração. Você não é obrigado. Se você doar, doe com simplicidade no seu coração. Pai, nós te agradecemos agora, Senhor, por esta oportunidade de trazer essa palavra no dia que se chama hoje, Pai. Nós temos esta oportunidade, fazemos um convite, meus queridos, a vocês para dia 14, passando no dia 14 de janeiro, você participar conosco do culto, do encontro, né? Nós vamos estar cultuando a Deus, mas é um encontro daquelas pessoas que vão estar ali trazendo uma palavra nessa festa, né, do aniversário de Jesus na Rua. Muito obrigado, meus queridos. Nós te agradecemos, Pai, pela a vida dos nossos irmãos que estão junto conosco no dia que se chama hoje. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus.